Já recebi um monte de mensagem que tá ansioso, tá ansiosa. Que gostoso isso. Vamos lá, vou esperar vocês entrarem um pouquinho. Oi, Gabriela. Esperar um pouquinho só que tem um monte. Oi, Marcela. Sua linda. Já estava aí falando que estava ansiosa. Gostoso isso, gente. Obrigada, tá? Oi, Etel. Bruna. Oba, tem fono aqui. Ajuda aí, tá? Pode dar sua sugestão. Vem conversar comigo. Boa noite, André. Sempre presente, né, meu querido? Nelly, meu amor. Tô te esperando sua vídeo, hein? Manda pra mim depois, Nelly, tá? Pra eu dar uma olhada no que aconteceu, o que o médico falou. Por favor. Mamãe tá aí, Lucatoira Moda. Meu marido. É isso, gente. Tem assistência da minha mãe, do meu marido, do meu pai. É bom demais. Vamos lá. Bom, gente, hoje a gente resolveu conversar, falar um pouquinho sobre como é que é a disciplina, né, de cuidados da voz. Bom, disciplina não é uma coisa simples, né? Eu, a vida inteira, fui uma pessoa muito disciplinada. Eu acho que quando a gente tem uma rotina na vida, a coisa fica mais fácil, né? Oi, dona Eu, aquariana. Eu não sei seu nome, mas eu preciso te agradecer, sua linda, porque você está mandando mensagem para todo mundo, chamando para live. Deve estar fazendo algum sentido na tua vida. Muito obrigada, muito obrigada. Fábio Bey, um beijo, meu tio querido. Bom, gente, então, eu gosto muito de falar... Obrigada, linda. Eduardo, fala, Dudu. Um beijo, querido. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre ter disciplina, né? Olha só, muita gente acaba vivendo uma vida inteira e não tendo cuidados vocais, né? Então, por exemplo, eu de repente começo a cantar desde cedo e eu cantava, simples assim. E aí de repente eu começo a ver que tem alguma coisa que não está bem na minha garganta. Ou começo a ficar rouca, porque assim, se a gente começa a ficar rouca depois de gritar, de cantar, de usar a voz... se a gente começa a ter dificuldade mesmo no final da semana para falar, começa a ter um bolo na garganta, começa a falhar a voz, ter tosse constante por causa de toda vez que a gente fala, começa a tossir porque está muito incomodado com isso, tem alguma coisa que não está bem. E aí você começa a procurar cuidados vocais. Um beijo, Aline. Beijo, querida. E aí o que acontece? Eu fico pensando o tempo todo em disciplina, disciplina, disciplina. Porque quando a gente é disciplinado, as coisas acontecem. Eu vou falar um pouquinho de mim. Michele, um beijo, sua linda. Quando a gente está... quando eu era menina, eu tinha uns 17 anos... Mentira, eu tinha 15. Eu comecei a ir... Ótimo, Raquel, não vou esquecer de você. Eu comecei a ir num karaokê. Era uma forma de socializar, eu tinha amigos muito queridos e era um ambiente muito familiar. E ontem até comentei aqui com vocês que tinha uma pessoa aqui que era um cantor que ia para lá, ele era uma das poucas pessoas que eram realmente profissionais na área. E ele inclusive cantava em outro lugar e a gente ia para o lugar que era um pubzinho, enfim. E ele me convidava de vez em quando para cantar e tal. E aí, gente, o que uma menina de 15 anos de idade faz? Claro que eu ia cedo e voltava cedo, porque realmente essa coisa de ter pai bravo, mãe brava, a disciplina já vinha de casa, né? E aí eu voltava cedo para casa, mas era uma coisa muito legal, porque era uma questão de socialização, amigos, não tinha bebida, não tinha cigarro, era só cantar. Todo mundo louco. Eu acho que quem conhece karaokê sabe o que eu tô falando, né? Essa coisa de todo mundo ir e cantar, e todo mundo quer cantar, e um chama o outro para cantar, e um quer cantar mais do que o outro. Invariavelmente, no dia seguinte as pessoas estavam roucas, inclusive eu. Só que isso era uma brincadeira. Eu ia um dia na semana, no dia seguinte eu estava com a voz mais rouquinha, mas não era uma questão, eu não precisava da voz, eu podia dormir. E vamos combinar que dos 15 aos 20 anos, quando eu frequentei isso, quando a gente bate, quando a gente se machuca, o roxo acaba sendo muito mais rápido de ser curado, né? Eu com 48 anos, se eu me machuco, provavelmente o roxo demora mais para sair, né? O metabolismo é todo muito mais lento e tal. Bom, mas vamos supor que dali eu virasse uma cantora.
né? Como aconteceu com algumas pessoas de lá. Tem uma menina, por exemplo, que ela virou cantora e foi. E ela nunca procurou fonoaudiologia, né? Ela simplesmente foi. Só que assim, à noite traz algumas coisas muito complicadas, como bebida, cigarro, né? Tem uma série de questões, inclusive com drogas e tal. E essa galera da noite, às vezes, cai nesse lugar, né? Então é uma coisa muito complicada. E quem usa essas coisas para aquecer voz, enfim, durante os shows, aquelas pessoas que cantam à noite e tal, no final das contas acabam se estragando. E aí acabam não tendo disciplina nenhuma para dormir, para acordar. Fica quieto, Carlão. Fica quieto, olha isso. Então o que acontece? A gente precisa de fato ter disciplina na vida. Se essa moça que eu conto para vocês que virou uma cantora e ela teve que parar depois de um tempo porque se machucou, né? Se lesionou feio e aí não teve como ela ficar se mantendo mesmo fazendo, ela teve que fazer uma cirurgia e tal, enfim, foi uma coisa complicada. Eu fui morar em São Paulo, ela morava no Rio de Janeiro e eu não cuidava de voz, enfim, não foi uma questão, nem me procurou nem nada. Fiquei sabendo isso muito depois. E aí, o que acontece? Se essa pessoa desde sempre tivesse assim, eu gosto de cantar, que nem eu vejo os meus pacientes, né? Eu gosto de cantar. Eu tenho meninas de 14, 15 anos que fazem aula de música, aula de teatro musical, cuidam de fato da voz desde sempre. Gente, é muito bonito você ver uma carreira sem problemas, sem pedras no caminho, sabe? Então, gente, que coisa mais linda, Tom Pires aqui, meu amigo querido, um beijo enorme. Então, o que acontece? Eu vivo pedindo para as pessoas terem disciplina. E quando eu falo disciplina, é disciplina para dormir, para comer, para cuidar da voz, para não ter problemas num determinado momento da vida. Volto a falar, quando a gente é criança, quando a gente é jovem, a gente se machucar e a gente querer se realmente melhorar é muito rápido, né? O restabelecimento se dá muito rápido. À medida que a gente vai ficando mais velha, tudo fica mais difícil. Tom Pires está aqui, é um super ator de teatro, um cara que eu adoro e tenho um respeito absurdo. Vocês não têm noção, gente, precisam conhecer. Sigam esse homem. Obrigada, meu amigo. E, bom, enfim. E eu tô falando isso tudo porque acontece muito na vida da gente pensar em fonoaudiologia, pensar em aula de canto, pensar em um otorrino, sendo profissional da voz depois que já deu um problema, né? Como dizem os meninos, deu ruim aqui, o que eu faço? Deu ruim não, gente, pelo amor de Deus, não vamos deixar dar ruim, né? Vamos cuidar sempre. Então, disciplina é tudo na vida das pessoas. Então, quando eu falo em aquecimento e desaquecimento, tem que ser todo dia. Aí a pessoa vai para o meu consultório, aprende a aquecer, aprende a desaquecer, aprende a cuidar da voz. Eu faço, por exemplo, um programa todo especial para a pessoa. Então, você vai aquecer assim, você vai desaquecer assim. Eu conheço a sua prega vocal, as suas pregas vocais. Eu sei o que está acontecendo, eu sei quais são as organizações que tem aí dentro, como é que você se organiza, né? Como é que funcionam os seus músculos. E aí, de repente, você tem isso tudo e durante um bom período da vida, você faz as coisas bonitinhas. Então, durante 5 semanas, por exemplo, você se mantém comigo, eu vou passando exercício, aumentando a série, aumentando resistência, aumentando força, enfim, eu vou melhorando a qualidade dos exercícios que eu estou passando para você. Passou a temporada, passou enfim, não está mais indo lá no consultório sempre e tal. O que acontece? Para de fazer exercício. Gente, não pode parar de fazer exercício. Não dá para fazer isso, tá? Desde o momento que você é um profissional da voz, tem que ter disciplina. Bom, exercício à parte. Como é que a gente pensa com relação à comida, à bebida, a ambiente, a fumo, a droga, a álcool? Gente, disciplina é tudo na vida das pessoas. Oiê, tudo bem, querido? Tudo bem, Gutenberg? Então, a gente tem que repensar tudo, tá? Quando você quer ser um bom profissional da voz, você precisa dormir bem, tá? Já conversamos a respeito de dormir bem à noite, né? O sono da noite, o sono no escuro é diferente, a gente descansa mais. Existem hormônios que são produzidos e fabricados no nosso corpo só à noite, tá? Obrigada, Gi.
Então, quando a gente dorme à noite, a gente dorme melhor. Luísa, é impossível dormir toda noite muito bem, não é possível. Eu faço show à noite, eu trabalho à noite. Ok, entendo e acredito e sei, e eu conheço e convivo com isso. Então, o que você tem que fazer? Acabou o espetáculo, acabou o seu trabalho, acabou. Pois é, o artista normalmente gosta da noite. Isso é uma coisa que eu ia falar. Não tem problema. Faz o seguinte, acabou o seu processo noturno, né? Vai para sua cama, fecha muito bem seu quarto, deixa bem escuro de verdade, deixa gostoso e pensa em dormir bem, tá? Precisa dormir com qualidade. Não fica no celular, não fica deixando a tua cabeça realmente muito criativa e muito produtiva, tá? E faz toda a diferença sim, tá? Então precisa dormir. Acontece muito com artistas que eu atendo, que de repente começa, viaja, turnê, show, não só teatro, né? Porque tem uma galera, inclusive, que eu estou atendendo agora, que está fazendo aqueles trabalhos em drive-in, né? Tem o pessoal do Detetive do Prédio Azul, enfim, eles estão fazendo isso o tempo inteiro, viajando para lá e para cá. E, gente, são 2, 3 espetáculos por dia, é uma loucura. Né? Eu estou falando de atletas mesmo, eu não estou brincando quando eu falo que são atletas. Né? São pessoas que realmente usam a voz de uma forma muito intensa. E aí não dá para deixar para lá a disciplina, sabe? Se você não dorme bem, no dia seguinte não existe voz. Eu estou com um paciente que está fazendo um trabalho desses de viajar pelo Brasil oh meu Deus, nesses drive-ins, e é uma coisa impressionante, assim. Ele falou, Lu, eu fiz uma peça de manhã, almoçamos, fiz uma peça à tarde e uma à noite. Foram 3 espetáculos. Ele aqueceu a voz, fez a peça, desaqueceu a voz, ficou quietinho, foi almoçar. Ele falou, eu estou antissocial. Depois ele fez a peça de novo, desaqueceu, fez a peça de novo, desaqueceu. Todo mundo saiu para conhecer o lugar, conhecer o espaço, não sei o quê. Ia jantar fora e tal. Ele falou, eu vou começar... eu vou para o hotel e vou dormir cedo. Ele comeu no quarto, esperou 2 horas para dormir, antes, né, comeu e esperou 2 horas para a digestão acontecer e foi dormir. E realmente, André, você está falando uma coisa, a disciplina começa de criança sim. É difícil ter disciplina, é muito difícil. Eu volto a falar, eu sou uma pessoa extremamente disciplinada, porque quanto mais coisa eu tenho para fazer, mais eu me organizo para fazer mais coisas, né? Então, amanhã, por exemplo, eu tenho uma agenda lotada, mas eu tenho uma reunião no meio do caminho que eu consigo fazer, eu tenho que sair para resolver um negócio na rua, eu vou conseguir fazer. Enfim, eu tenho que pensar em absolutamente tudo e dá tempo. E você pode ver que aquelas pessoas que ficam o tempo todo procrastinando, falando, depois eu vejo, depois eu faço, um dia. Gente, não existe um dia, existe o hoje. Não é à toa que o presente tem esse nome, né? O presente é um presente, vamos viver esse presente hoje. Tá? Então, para de deixar para amanhã. Vamos continuar vivendo de uma forma intensa e positiva todos os dias. Amanhã eu não bebo, amanhã eu paro de fumar. Amanhã, não pode ser amanhã, é hoje. Se eu quero comer morango amanhã, eu tenho que plantar hoje. Entende? Não adianta falar, não, vai cair do céu morango. Não vai cair do céu morango. Entende? Então, assim, vamos pensar o tempo inteiro em cuidar do nosso corpo, da nossa alma, da nossa voz, porque se a gente gosta do que a gente faz, a gente de fato tem que preservar. Não adianta falar, não, eu canto, eu sou assim mesmo, eu vou tomar um conhaque e vou cantar, eu vou fumar só um cigarro entre uma música e outra e vou cantar. Quantas vezes eu chego no teatro e de repente estou cuidando de uma pessoa e uma outra pessoa que está no grupo, enfim, faz parte do elenco, que não é meu paciente, fala assim, dá licença, gente, eu vou fumar rapidinho e já volto. Gente, isso me dói até o coração, né? Mas assim, a gente tem que pensar que as pessoas têm que ter consciência, né? E consciência é tudo na vida. E não é fácil, volto a falar. Eu sempre trago para mim, né, as coisas que quando eu falo que eu consigo fazer, todo mundo consegue, né? Então assim, por exemplo, eu gosto de fazer ginástica, para mim é saúde, né? Então eu tenho a disciplina da vida inteira ser uma pessoa que vai à academia cedo. Por que cedo? Porque depois de tarde pode não dar tempo, porque de noite eu posso estar cansada. 9 horas da noite, gente, é um horário que eu já estou na cama, sabe? É um horário que eu gosto de começar a me recolher.
É hora de repente pôr um filminho, de assistir alguma coisa, ou não, ou de repente até trabalhar, resolver alguma coisa, mas é leve, é light, né? Porque está na hora de desacelerar, né? Como diz o meu marido aí um pouquinho antes, falou assim, põe uma música calminha, é hora da gente começar a desacelerar. Então, eu acelero muito cedo. 6 horas da manhã eu estou de pé. Né? Outro dia, inclusive, foi até engraçado. Eu olhei o celular, falei, gente, 6h30, levantei, fiz um café e tal, peguei a moto, saí, fui para academia. Cheguei na academia, olhei, 6h11, falei, nossa, esse relógio da academia é quebrado, quanto tá esquisito, as pessoas que estão aqui dentro não são as pessoas que eu costumo ver. E aí foi a coisa mais engraçada do mundo. Olha que lindo, Lene, minha parceira, bora malhar junto. Aí cheguei, gente, muito engraçado, que tudo era culpa dos outros, né? As pessoas que estavam lá não eram as pessoas que vão todo dia, o relógio que estava errado não era eu, que estava muito mais cedo na academia. Eram 6h11, eu estava dentro da academia treinando. Eu sei que eu cheguei em casa, e aí foi muito engraçado, porque no final das contas eu consegui resolver as coisas muito mais cedo. E claro que a noite eu estava arrebentada, exausta, cansada. Mas aí, o que acontece? Para a gente desacelerar, tira o celular de perto, tira os eletrônicos de perto, tá? Porque realmente isso faz toda a diferença. Gente, vamos colocando aqui qual é a profissão de vocês, tá? É Gerson que tá aí? Oi, amigo. Beijo, meu amor. Vai colocando as profissões de vocês, tá? E aí é muito legal, porque quando a gente consegue organizar isso, olha lá, entre as 6, as pessoas, tem muita gente que consegue malhar muito cedo exatamente por causa disso. Uma coisa que é bacana, assim, em terapia fonoaudiológica, toda vez que eu estou começando o trabalho com alguém, eu estou fazendo uma anamnese, quero entender quem é a pessoa, eu falo assim, você faz exercício físico? Quando a pessoa fala, faço, gente, é tudo de bom, porque tem disciplina de acordar cedo, então de malhar, enfim, de fazer esse trabalho acontecer todos os dias, que não é fácil, né? Às vezes você está cansado, você fala, eu tenho que malhar, mas enfim. Olha lá, locutora publicitária, falo para os radialistas, exatamente, Fabinho, é uma coisa muito complicada mesmo. As pessoas acabam não fazendo as coisas que precisam fazer por causa disso, né? E aí acabam tendo muito trabalho e ficam de madrugada trabalhando. Tem muita gente que acaba show e, enfim, vai para a cama e aí, a hora que chega na cama, fica no celular mais um tempão, entendeu? Oficial de Justiça em Marília, que delícia, gente. Então, o que a gente tem que pensar é que a gente tem que desacelerar, tá? Então, um bom desaquecimento vocal, uma boa alimentação, um bom banho quente, fazendo uma massagem, redatora publicitária, estudante de locução, que máximo, gente. Analista judiciário, esse negócio é tão importante. Eduardo, é você, Eduardo Aranha, meu amigo querido. Estudante de locução. Gente, que delícia, tem de tudo aqui. Eu sempre falo que essa coisa da disciplina é, de fato, desde criança e a gente tem que cuidar da gente. Michele Cassiano, beijo, meu amor. Eu tô adorando esse negócio de ver vocês, desculpa, porque eu tô aqui olhando e cumprimentando. Bom, então, Rodrigo Mesquita, estudante de dublagem. Fantástico, gente. Então, olha só. Quando a gente se alimenta bem, quando a gente come, bebe, tem bons hábitos orais, quando a gente se organiza na vida para a gente ter saúde, vida longa ao rei, né? Então, tudo acontece de forma muito tranquila. Eu fico pensando o tempo todo que a gente tem que pensar em não nos surpreender com adversidades vocais, tá? Vamos imaginar, você fez fono comigo, estava lá com a sua série toda bonitinha, toda organizada, a voz tinindo, que eu brinco assim, eu fico brincando que não dá para a gente fazer um trabalho, por exemplo, quando eu trabalho com várias pessoas em teatro musical e tal, eu falo assim, gente, não tem problema vocês desafinarem, mas se por acaso vocês estiverem sem voz, ficarem sem voz, vão tomar uma sapatada, vocês não vão saber nem de onde, vai vir só um sapato. Psicóloga. Professora de canto, que máximo. Então, quando a gente pensa que você tá com tudo bonitinho e de repente um dia você não faz, aí o outro você não faz exercício, aí o outro você fala, não, amanhã eu faço, amanhã recomeço tudo. Já começou a danar tudo. Até porque todos os dias, se você faz um pouco de exercício hoje, um pouco amanhã, aí semana que vem eu aumento a dose dos exercícios. Eu consigo te dar um pouco mais de resistência, um pouco mais de força, um pouco mais de... Enfim, né? Você vai organizando a sua agenda para você ficar com uma série redonda.
E aí você para, de repente, de fazer isso. Cara, quando você vai começar de novo, o músculo tem memória, é muito mais fácil de recomeçar, só que você pode ter algum problema para você lembrar que tem que recomeçar. Uma vez, teve um rapaz que fazia um trabalho comigo, um rapaz maravilhoso de teatro musical. Aí ele foi para São Paulo, e aí ficou um tempo sem ir ao consultório, e no final das contas, um belo dia, ele me liga e fala assim: Lu, eu preciso ir aí, porque parei de fazer os seus exercícios e peguei um trabalho novo e eu tô sentindo a voz. Falei: vem aqui, vamos embora, vamos ver o que você está fazendo, vamos recomeçar. Bom, não estava fazendo os exercícios e estava meio rouquinho, e ele carregou uma amiga dele. A amiga dele estava completamente sem voz, isso acontece muito, né? A amiga estava sem voz e ela era uma pessoa que fazia fono comigo antes também. Só que ela, de repente, ela começou a trabalhar com uma outra fono que era contra algumas coisas que eu fazia. E ela teve como é que eu posso dizer? Enfim, tentaram fortalecer demais o aparelho dela sem ver o que estava acontecendo. E usaram uma série de recursos que, na verdade, deu uma constrição na laringe. Ela ficou realmente com um problema chato ali. Ela não conseguia mais cantar, estava com uma rouquidão chata. Enfim, a gente voltou a fazer os exercícios e deu super certo, graças a Deus. O aparelho Respiron... Olha, aparelho Respiron... A gente usa o Respiron para adequar a respiração. Eu gosto muito do Respiron pensando na respiração, em exercício respiratório, tá? Por exemplo, eu comprei um Respiron para dar para o meu pai, porque ele precisava trabalhar por causa do efizema, fumou a vida inteira, e por causa do efizema estava com um pouco de dificuldade para respirar, e aí comprei e ele está fazendo direitinho, super bem. Mas assim, dá para a gente fazer esse Respiron com ele virado para cima, de uma forma, de repente você vira ele ao contrário e faz o exercício de outra forma. Ele, na verdade, serve para trabalhar pulmão, respiração, tem uma série de exercícios que a gente pode fazer com eles. Mas, Lene, tem que ver qual é o objetivo que você quer, entende? Tem que ver se é bom para você. Mas mal ele não faz não, tá? Não tem problema não. É Marco Antônio Thiago que tá aí? Beijo, meu amor. Muito tempo que eu não te vejo. Então, tem uma série de aparelhos que são dirigidos, eu uso um monte de coisa. Eu uso uma série de coisas para determinadas pessoas, para outras não. Né? Tem alguns exercícios que eu faço com todo mundo, tem outros exercícios que eu não faço com um, faço com outro, enfim, depende muito de cada um. Adoro a sua voz, me sinto... Obrigada, querida, obrigada. A voz calma, né? Todo mundo fala que é uma voz calma. Até meu filho outro dia veio falar pra mim: mãe, tua voz é tão calma. Eu falei: que bom. Pois é, estava comentando hoje de manhã que a voz fica brava também, calma, desse jeito, assim, vai pro grave, fica mais grave, mais brava. Eu sou muito tranquila mesmo. Mas enfim, então, tudo é uma questão de disciplina. Não vamos nos surpreender parando de fazer exercício, a gente se surpreende de repente com uma lesão, né? De repente você começa a fazer um trabalho novo, aí o trabalho novo... né, começa a fazer aquela coisa de: não, hoje eu não vou fazer, hoje não dá tempo, hoje eu estou cansado, vou deixar para amanhã eu começo, E aí, de repente, você fica rouco. Gente, não pode, tá? Tem uma professora de canto aqui no Rio que eu gosto muito, que ela fala que 4 dias por ano a voz está perfeita. São os 4 dias que você não vai precisar da voz. Então, a gente tem que estar preparado para isso, né? Olha só, eu sou uma pessoa que cuida da voz realmente bastante tempo. Dava para fazer locução. Foi, Lene, foi. Eu tive que fazer uma locução assim meio... Você soube como é que foi, né? Foi uma loucura. E o pessoal da Fiocruz me mandou uma mensagem me pedindo indicações de locutores. Eu mandei uma série de locutores como indicação e fui explicar no áudio. Eu falei: fulano de tal tem um sotaque bem neutro, mas é com R de São Paulo. É lindo, o sotaque dela, ela não canta. Fulano de tal também, é do Sul, mas ela tem um sotaque super neutro. Tem 3 pessoas do Sul, do Rio de Janeiro, era aqui na Fiocruz, né, a propaganda. E era uma locução pedindo para as pessoas serem cobaias na vacina contra a Covid. E aí, gente, foi incrível, porque quando eu fui explicando, o patrocinador estava na frente, uma pessoa que era responsável, eu falei assim: eu quero a voz dela. Aí eu falei: gente, mas eu não tenho microfone aqui não. Aí ela falou assim: Luísa, mas ele quer você pode fazer um teste? Eu falei: faço. Aí fiz o teste, mandei, ficou lindo e eu tô aí toda orgulhosa com a minha filha. Ficou linda, né, Dini?
Mas enfim, aí eu me perdi completamente. Olha aqui minha vaidade. Mas enfim, aí essa coisa voltando à disciplina, é muito sério, porque imagina só, 4 dias por ano você tem a voz em ordem e de repente você precisa da sua voz no dia que você não tem essa voz tão em ordem assim. Uma vez, gente, eu tenho um filho que tem hoje 20 anos, que está fazendo gastronomia, está trabalhando com isso e tal. Só que quando ele era moleque, ele tinha uns 14, acho que ele tinha 14, ele foi jogar futebol com os amigos. E aí, no meio do jogo de futebol, tomou uma cotovelada dividindo uma bola no meio do rosto, caiu no chão, teve uma concussão cerebral, enfim, desmaiou, os amigos pegaram, levaram para o hospital. E eu fui avisada, eu estava inclusive andando na praia, eu fui avisada, saí correndo e fui para o hospital encontrar ele e lá ele ficou em observação. Isso era um sábado. Na quarta-feira, ele ainda estava em observação, completamente sem risco, mas estava em observação. Queria saber, os médicos queriam saber como é que ele estava, queriam saber como é que estava, se tinha tido inchaço cerebral, aquelas coisas, né? O que ia dar essa encrenca do moleque. E aí, gente, foi uma coisa complicada, porque eu vi que ele estava bem, batimento cardíaco em ordem, eu estava sentadinha do lado dele já, desde domingo, né? Domingo, segunda e terça, e era quarta-feira. E eu tinha combinado de fazer parte de uma CIPAT na Rádio Globo. Ou seja, eu tinha que dar uma entrevista, uma palestra sobre cuidados vocais para radialistas da Rádio Globo. Poxa, um convite lindo, né? Eu estava recém-chegada no Rio de Janeiro, fazia muito pouco tempo, sei lá, tinha 3 anos. Eu estava recomeçando, sabe, tudo. E foi muito interessante. Eu falei, quer saber de uma coisa? Pai, liguei pro papai e falei, você pode vir aqui ficar com o Henrique? Ele falou, posso. Ele foi lá para o hospital, eu fui até em casa, me arrumei e fui até a Rádio Globo. A Rádio Globo ainda era ali na Rua do Russell, na Glória. E aí cheguei lá, cumprimentei todo mundo, tal, fiz o meu aquecimento, entrei, fiz uma palestra que foi linda. E aí, inclusive conheci Ricardo Juarez lá, naquele dia, que ele era locutor de lá, ele era radialista. E aí eu acabei a palestra e aí saí de lá e, gente, a minha voz falhou, naquele momento falhou. Voz é emoção, né? E imagina, eu tinha técnica para cuidar da minha voz, eu tive técnica para segurar a onda, mas eu estava destruída. Estava destruída e realmente foi um evento muito, muito forte e muito impactante na minha vida. E aí, foi muito engraçado porque são oportunidades, né, que a gente tem na vida. Hoje o Ricardo é meu paciente, o Ricardo é meu amigo, porque ele me conheceu aquele dia falando, e depois ele entrou em contato comigo, foi no meu consultório. Depois daquele dia eu tive contato com o Roberto Canásio, fiz várias entrevistas lá dentro, tinha amigos, enfim, muito queridos que começaram a frequentar a minha vida, inclusive, enfim, Cantarino, Renato Cantarino e uma série de pessoas na área de rádio que eu não tinha acesso antes. Então, por causa da disciplina que eu tinha, né, e claro que de domingo a quarta-feira eu não fiz exercício vocal algum, eu estava em função de ser mãe e cuidar daquele garoto que estava lá contundido e machucado no hospital, eu tinha uma relação muito boa com a minha voz. A primeira pós-graduação que eu fiz na vida foi psicomotricidade e psicanálise. E eu acho que a gente faz esse tipo de coisa quando a gente quer se conhecer, né? Então a gente conhece as nossas dores, a gente conhece os nossos dodóis, né? E a gente sabe como lidar com eles, porque a gente se trata quando a gente faz esse tipo de pós-graduação. E a gente se trata, a gente começa a se conhecer e tal. E aí, como voz é emoção e a gente sabe até onde a gente pode ir, eu comecei a misturar a coisa toda, né? Então, cuidados vocais, com uma autoatenção com essa questão emocional. E no final das contas estava tudo bem, deu tudo certo. Meu filho estava cuidado com o meu pai, a palestra foi linda. E assim, eu com uma sensação de dever cumprido, de missão cumprida. Era uma oportunidade que eu não queria perder, né? Mas que, claro, por conta do meu filho eu ia ficar. Mas realmente, Lene, a emoção influencia demais, sim. Voz é emoção. Quantas vezes a gente não está ansioso demais, a gente respira com a parte de cima do pulmão, e aí o que acontece? Faz uma pressão infraglótica,
essa pressão sobe a nossa laringe e a gente não controla mais nossa voz, né? Fora isso, pode dar umas tensões de pescoço, que aí o que acontece? Dá uma travada, né? E quando trava o pescoço, quantas vezes chega a gente no consultório numa época de pré-estreia de alguma coisa, de pré-trabalho importante, sem voz. Quando tem alguma peça que eu sei que vai estrear, eu falo, ih, gente, semana que vem o negócio vai ser bom aqui no consultório. Já sei que o negócio vai... Porque as pessoas, de fato, ficam tensas, nervosas, e aí acabam indo para a emergência vocal lá no consultório. Aí tem uma série de eletros para relaxar, o laser para oxigenar. A gente faz o laser, né, para oxigenar as células a nível de mitocôndria mesmo. Enfim, quem trabalha com voz normalmente trabalha com emoção, é verdade. Mas isso tem quem são as pessoas boas, viu? Essa coisa de trabalhar com voz, com emoção, eu chamo de imagem vocal. Hoje eu estava atendendo uma paciente e ela está fazendo dublagem, sabe? E sabe o que é bacana? Você conseguir construir uma imagem bacana com a sua voz. Aquela locução, se vocês quiserem ver, eu vi que teve gente que não viu, tá aí no meu Instagram, eu coloquei aí, tá, a locução, que foi maravilhoso para mim. Mas o que acontece é que a gente tem que criar uma imagem. Por exemplo, gente, prestem muita atenção que se tem alguma coisa que vocês têm que falar que é muito séria, que é muito grave, que enfim, que merece esse comprometimento com a seriedade, se você falar com essa horizontalidade na voz, né, aqui, o que vai acontecer é que dá uma sensação uma sensação solar, sabe? De alegria, de satisfação, e às vezes não é isso que você quer passar. Então, cuidado com a imagem que você faz, tá? Tem que ter uma imagem vocal que condiza com o seu trabalho. Você tem que entender quem é o seu cliente, no caso de uma locução, para quem você vai falar, né? Como é que é a tua voz? Como é que você tem que fazer a sua voz? Né? Eu não posso chegar num negócio lá da Covid, eu falo, gente, olha só, eu animadinha, vamos lá fazer um teste da Covid, galera. Não é para esse público, é para médico que está lá na frente, né? No campo de batalha, na linha de frente, brigando pela vida dos outros. Com a minha voz, eu tinha que convencer que era sério, entende? Então, tem que ser alguma coisa que de fato convença, o texto tem que convencer. É a mesma coisa, hoje a gente estava falando de manhã sobre sotaque. Gente, se eu tiver um sotaque muito pesado e não neutralizar ele no meu trabalho, o que vai acontecer é que as pessoas prestam atenção no sotaque e não prestam atenção no que você está falando, tá? Então, é muito importante. Amo tudo que envolve... É verdade, eu sei, Michele, você está sempre envolvida com o povo da dublagem, né, querida? Verdade. Então, gente, quando eu falo de disciplina, eu quis trazer isso para vocês, para a gente repensar, tá? Trata uma fenda, mas está difícil de eliminar. A qualidade vocal vai embora. Vai mesmo, vai embora. Bom, você deve estar tratando com fono, né? Você está fazendo um trabalho com direção de alguém, né? Isso é importante, tá? Mas é isso, fica tranquilo. O trabalho é chato mesmo, o trabalho de fenda é chato. Mas aí você vai ter que ter disciplina na marra, né? Não vai ter jeito, Keila. Aí a gente aprende a ter disciplina, mas eu vou dizer uma coisa pra você. A fenda vai embora. Só que se você parar de cuidar da fenda, né? Ou seja, parar de fazer os exercícios depois que ela acabar, sinto lhe informar que ela volta, tá? Muita gente faz o tratamento de fenda, de nódulo, de qualquer lesão, e quando acha, enfim, vê no exame que acabou o problema, para de fazer exercício e volta lá na frente. Aí depois a culpa é da fonoaudióloga lá que fez isso com vocês? Não é. Sabe, vocês deviam ter feito e ter continuado a fazer todos os exercícios diariamente, tá? Não é só exercício para fechar a fenda, é exercício para a vida, tá? Peçam para a fonoaudióloga de vocês fazer uma programação, depois que tiver fechadinha, para fazer uma programação para você não ter mais esse tipo de problema, tá? Que aí você não vai ter mais. É isso, Keila, faz bonitinho com a fone, que você vai ver, daqui a pouco fecha. Só ter disciplina. Vamos ter fé, eu brinco que a gente tem que ter fé e disciplina. Sexto aniversário da Michele. Oh, meu Deus, delícia, parabéns, meu amor. A gente vai estar aqui, você apareça aqui que a gente canta parabéns. Mentira que eu não vou cantar não, porque eu não vou cantar pra você assim não é assim a vida. Eu morro de vergonha. Tá? Mas a gente vai dar parabéns pra você aqui.
Enfim, gente, eu queria passar para vocês a experiência, algumas experiências que eu tenho. Oi, Gera, você tá aí? Mas que barbaridade, consigo hoje rapidamente quando volto do sul. Ah, consegue neutralizar sotaque, né, garoto? Mas é isso. Mas você é um super artista, né? Não tem acordo, né, amigo? Muito melindroso. Nossa voz é nosso tesouro. E quando a gente tem essa consciência, é muito maneiro, é muito legal. Que aí a gente começa a preservar e cuidar, a gente começa a preservar a nossa voz. Oi, Marcos, boa noite, obrigada pelas postagens. Então, tem que ter esse cuidado o tempo inteiro. Quando a gente começa a olhar a voz da gente como nosso presente, como nosso objeto de prazer, de dinheiro, né? A gente tem que cuidar das coisas que trazem benefícios pra gente, né? Muitas vezes a gente tem que pensar o seguinte, eu gosto muito de trabalhar com com fonoaudiologia. Imagina se eu fico sem voz, né? Eu vou conseguir falar, eu vou conseguir me organizar com vocês da maneira adequada. Já aconteceu comigo, gente, um choque térmico uma vez, que foi horrível, sabe? Foi horrível eu não ter voz. Inclusive teve uma entrevista que eu tinha que dar, que eu não consegui dar. Eu pude atender os meus pacientes, até pude, eu estava de férias, então deu tempo aí de eu deixar a minha voz e se recobrando, se recuperando tranquilamente, mas foi difícil, tá? Foi uma coisa que mexe demais com a nossa autoestima. E vou dizer mais, quando você é cantor e você tem obrigações com relação à sua voz, quando você é locutor e tem obrigações, inclusive financeiras, né? Imagina uma banda onde você é o cantor dessa banda e de repente você fica sem voz. O Bruno Gouveia fala uma coisa que ele fala assim, gente, eu engoli o meu instrumento musical. Os meus amigos, os meus companheiros, todos podem trocar uns instrumentos deles. Ele não pode, gente. E é verdade. Então ele preserva, ele cuida, né? E isso é muito bacana, sabe? Isso é uma coisa muito saudável na vida. Porque você é responsável por toda uma banda, porque ele não pode trocar o instrumento dele, mas ele é o vocalista. Você não percebe se de repente o baterista, você pode não perceber, né? Porque normalmente as pessoas que gostam do grupo, claro, percebem. Mas de repente você troca um baterista, você troca alguém da banda, fica capenga, mas tudo bem, a voz é a mesma que está lá. Mas vocês já viram acontecer de bandas acabarem porque o vocalista foi embora, né? Porque o vocalista não canta mais, porque o vocalista resolveu fazer uma coisa solo, né? Os professores estão online, melhor do que presencial. Você sabe que depende, né, Fabinho? Hoje, acho que foi hoje ou ontem, eu estava falando sobre essa questão do online. Tudo uma questão de posição, tá? De posicionamento. Olha só, o presencial, você tem que projetar mais a sua voz, né? E às vezes você projeta bem a sua voz por causa de uma boa respiração, uma boa organização respiratória. Às vezes tem gente que coloca lá um microfone, enfim. Então tem questões, e a gente vai se organizando muito bem ao longo do tempo, né? Quando a gente é professor no presencial. Mas agora com a pandemia foi uma coisa muito louca, porque as pessoas mudaram de ambientes abertos e de repente para umas salas pequenas. E a gente muda também o eixo corporal. E eu vi muita gente, tem muita gente, inclusive, muita dor. Vai com Deus, meu amor. Obrigada, tá? E essa coisa do eixo corporal, você imagina, tem gente falando assim, e quando você faz isso aqui, você sai do eixo completamente e você desorganiza tudo que você estava acostumado a organizar. E aí você tem que reorganizar tudo para você não ficar com dor. Eu tenho muita gente que tem me procurado aqui para fazer um trabalho de reorganização muscular por causa de dor. Dor mesmo, dor muscular. E aí tem que reorganizar toda a estrutura de eixo corporal para entender como é que funciona agora o corpo e inclusive projeção de voz, porque às vezes o jeito que a gente fala errado, a gente fala de forma errada e aí a gente projeta de uma forma que não é bacana. Eu tenho feito muito isso aqui, ó. Isso aqui eu até mostrei hoje de manhã. Às vezes eu atendo um paciente atrás do outro e eu sinto que a voz começa a ficar mais aguda, mais excitada. E aí eu coloco isso aqui na orelha, reorganizo o meu tom de voz, e aí eu tiro da orelha, e aí eu me ouço e volto ao meu
meu ponto de apoio, meu centro. Isso é muito legal, isso é um retorno vocal que eu adoro. Eu que te agradeço, Michele. Então, realmente é toda uma questão de reorganização. E você sabe que sábado agora eu vou dar uma aula para novos... Eu dou essa aula sempre, para novos professores da Souza Marques. Desculpa. E essa aula vai ser dada no sábado. E um dos pontos que eu estou colocando é esse novo posicionamento. Porque isso virou uma realidade, né? Por exemplo, a fonoaudiologia não podia, anteriormente a gente não podia fazer consultas online. E agora a gente pode fazer até por conta da pandemia. E hoje em dia eu atendo gente nos Estados Unidos, em Portugal, Estados Unidos, em Portugal, no Brasil inteiro. Acho que fora do Brasil só esses 2 lugares nesse momento. E aqui no Brasil eu estou atendendo um monte de gente em todos os lugares. Como é que eu deixo essas pessoas que estão sendo cuidadas mais para frente, entendeu? Não vai rolar, né? Então, a gente tem que se readaptar porque é uma nova realidade. Então, é uma questão mesmo de entender como é que eu estou sentado, como é que eu vou projetar minha voz, como é que eu vou me reorganizar com relação a tudo, né? Então, bacana essa tua pergunta. Não tem melhor e pior. Tem reorganizações. É isso, é uma nova realidade. Não tem mesmo como retroceder. Não dá. E eu vou dizer, eu acho que eu me readaptei de uma forma muito legal e gosto do que eu estou fazendo. Gosto muito. Eu sinto muita falta do contato humano. E vou mostrar um negócio para vocês, gente. Isso aqui, olha que máximo. Isso aqui é o laser, né? Isso aqui me dá uma realidade que eu não posso fazer com vocês dentro do consultório hoje em dia, né? Não dá para fazer online. Isso aqui é um laserzinho que a gente coloca na garganta e a gente faz uma oxigenação celular. Isso faz uma falta, o eletro que eu tenho no consultório, né? Que as pessoas chegam lá e põem o eletro, dá uma relaxada na musculatura, relaxar na marra, sabe assim? Não é uma coisa de vamos relaxar, vamos pensar, vamos vibrar. Não, vamos relaxar na marra. Você fica aí quietinho que eu vou colocar isso aqui, fica quieto que pode deixar que o aparelho relaxa por você a sua musculatura. Então essas coisas todas fazem falta, sabe? Realmente, mas eu estou apaixonada pela qualidade das pessoas que estão saindo das consultas comigo. Eu acho que a gente conseguiu trabalhar de uma forma muito positiva. Eu estou muito satisfeita, muito feliz, trabalhando que nem louca, mas muito satisfeita e muito feliz. Eu acho que essa nova realidade está fazendo bem para muita gente que soube aproveitar as oportunidades, tem disciplina de agenda, tem disciplina com as pessoas, sabe? Não é porque você está em casa que você pode fazer o que você quer na hora que você quer, não. Você tem disciplina, tem que ter disciplina e tem que ter responsabilidade de atender as pessoas na hora certa, de não falhar, de não faltar. Isso é uma coisa extremamente importante. Então, eu quero convidar vocês para amanhã. A gente vai conversar sobre os alimentos que fazem bem e que fazem mal, tá? Eu acho que tem muita coisa que é muito positiva para a voz e tem muita coisa que é muito negativa para a gente comer antes de usar a voz, tá? Então, é verdade, viu, Lene? Espero que sim, espero que sim. Espero ser uma referência sempre positiva na vida de vocês, enfim. Então, eu convido vocês para amanhã fazer parte dessa live comigo, que vai ser sobre alimentação. Bebidas que fazem bem, bebidas que fazem mal, que horas comer, que horas não comer, enfim, tudo isso faz parte de uma disciplina. E vou dizer, equipe interdisciplinar faz toda a diferença na vida das pessoas. Tem alguma dificuldade? A gente vai tentar orientar. Tem um nutricionista que de repente te dá um bom caminho para você comer bem e se alimentar e se nutrir. Tem o otorrino, que é peça fundamental no nosso tratamento, tem o gastro, enfim, tem uma série de pessoas que de repente podem nos dar a mão, um dentista, né? Nos dar a mão e fazer com que o tratamento seja de fato eficaz. Se você tem uma fenda, a gente tem que terminar com a sua fenda, tem que parar com isso. Se você é um profissional de voz, eu tenho que fazer de tudo para você estar bem, ter um tratamento muito bacana para você não falhar. E assim vai, tá bem? Então, gente, eu espero vocês amanhã. Obrigada mesmo pelo carinho. Eu estou tendo uns resultados e uns recados e um retorno tão gostoso que eu realmente estou encantada. Faço questão de responder todo mundo.
enfim, se eu deixei alguma coisa, por favor, me cobrem. E sou eu a pessoa que fica o tempo todo entrando em contato com vocês e mandando as coisas para vocês para conversar, enfim, para tirar dúvidas, tá bem? Um beijo enorme. Oi, Marcelo, agora que eu vi que você tá aí. Um beijo, querido. Um beijo enorme para vocês e amanhã eu vejo vocês. Renata, um beijo, meu amor. Beijo, gente. Até amanhã.